Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos então para uma palestrinha rapidinha, mas o mais importante não é tanto a nossa fala, e sim a energia que nós estamos recebendo dos nossos guias e protetores, né? Não podemos esquecer que só o fato de pisar ali embaixo nós já estamos sendo atendidos. Por isso a importância que as pessoas venham para que aqui, neste lugar, que fica justamente seguro, tudo calmo, antes que chegue o pessoal, eles já estão organizando, limpando o ambiente e estão esperando que nós cheguemos, deixemos os nossos problemas, que todos os temos, lá fora, para que aqui os mal intencionados, que às vezes a gente vem acompanhado de espíritos que não estão bem, então eles não são permitidos a entrada deles. Então a gente vai aproveitar que a gente está dentro dessa casa maravilhosa que nos acolhe, para aproveitar tudo que eles estão aqui, nos escutando, nos examinando, vendo onde é que nós estamos necessitados, né? Se nós estamos precisando de algo para o corpo, para a mente, e a gente tem então que agradecer sempre, porque essas são as dádivas que Deus nos dá, tá? Então nós vamos agora, né, nos encontrar com os espíritos maiores, vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos esquecer por momentos todas as nossas dificuldades, os nossos problemas que nós não conseguimos solucionar e vamos colocá-los nos braços de Deus. E vamos rogar a esse Pai de infinita misericórdia que Ele nos envolva em fluidos de paz, de saúde e de harmonia. Que nós possamos sintonizar com as camadas elevadas do alto, para que possamos receber neste momento fluidos de saúde, fluidos de paz, fluidos de serenidade, para que nós possamos aqui adquirir o bem-estar, a alegria que talvez nós estivemos um pouco perdendo, mas que vamos recuperá-la, porque Deus é nosso Pai e não quer que nenhum de seus filhos seja infeliz. Nos dá inúmeras atividades, nos dá inúmeras tarefas, nos dá inúmeros as situações para que nós possamos desenvolver o nosso eu maior e a caridade principal. Então nunca digamos não a esse Pai amoroso, porque é todo solicitude, todo amor e toda bondade. Nós vamos agradecer também aos nossos guias e protetores, aos diretores espirituais dos trabalhos da Casa Jesus de Nazaré. Vamos agradecer esses médicos do espaço que aqui vêm também para nos auxiliar e trazem espíritos que partiram e que ainda estão necessitados do nosso calor humano, do nosso contato de encarnados. Então façamos mais essa caridade. Desejamos a eles que sejam bem-vindos, que eles se sintam melhores ao nosso contato e que eles possam voltar para o mundo maior, bem melhores, já refeitos e já entendendo que este mundo não é mais o deles e que eles já estão num lugar muito melhor. Então, querido Pai, querido Mestre, nós te pedimos, sê conosco hoje e todo sempre, que assim seja. Hoje é do nosso livro do Chico Xavier, Pão Nosso, tá? Da coleção Pão de Vida, o capítulo 63, que diz assim, ó: o Senhor dá sempre, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pediram? Jesus, Lucas 11:13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade, defende a flor com os espinhos, protege a plantação útil com adubos desagradáveis, sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também nos círculos das lutas planetárias,
Acontecimentos que nos parecem desastrosos às atividades particulares representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor que a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém confiante, a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Vamos então interpretar as falas de Jesus, né? Vocês sabem, irmãos amados, que quando a gente volta para a terra, nós não viemos aqui para passar férias, para conquistar a beleza, o poder, a riqueza. Nós viemos aqui porque a Terra é um dos planetas ainda atrasados. Nós estamos ainda na faixa de expiação e de provas. Quem volta à Terra, porque nós temos sucessivas encarnações. Às vezes as pessoas perguntam, mas quantas encarnações eu vou ter? Tantas quantas tu fores rebelde ao ponto de não amares teu irmão e não respeitares as leis de Deus. Então, quando a gente falha, a gente volta para o mundo espiritual reprovados, que nem o aluno que vai para uma aula, não estuda, não faz nada, ele é reprovado. Mas ele não perde aquele ano que ele está fazendo, ele volta a repetir o mesmo. Então, nós voltamos para repetir as coisas que nós falhamos, mas Deus nos acompanha nessa caminhada através dos espíritos amigos que não deixem que nós nos percamos na caminhada. E vejam só, todos nós temos um guia protetor, um anjo da guarda, que nem a gente costumava dizer desde pequenos, né? Nós não voltamos sozinhos. Nós, quando estamos na espiritualidade, nós estudamos os nossos feitos das nossas vidas passadas, e ali nós encontramos muitos detalhes aonde nós falhamos. Porque a nossa tendência, irmãos, quando estamos na carne, que nós esquecemos o nosso passado, já que nós temos o esquecimento do passado, é repetir os mesmos erros do passado. A carne é fraca. Em vez da gente deixar o orgulho, o egoísmo, as vaidades de lado, nós ainda continuamos nesse degrau, gente. Nós damos mais valor às coisas materiais, né? Tem gente que se mata ali por causa de uns trocos, a gente está vendo todo dia, né? Não dá nem para abrir jornal, nem internet, nem nada, que a gente fica estarrecido com quanta loucura está havendo. Então, na verdade, o homem não entendeu ainda o que ele está fazendo aqui. Os que são espírita e aqueles que são bons, que não precisam de determinação de espíritos, porque dentro do espiritismo também há vários que não são espíritas, só estão pseudo-espíritas. Porque o espírita não é uma coisa, é o espírito que a gente fala, é aquela pessoa que entende que está aqui de passagem. Que não adianta ele querer levar alguma coisa, porque não vai levar a não ser aquilo que ele fez de bom ou de ruim. Que ele tem que se elevar perante Deus, mostrar, né, o serviço, por que ele veio, o que ele fez aqui de bom e o que ele vai levar. As outras pessoas, não, eu vou ficar 7 palmos embaixo da terra, é tudo igual, então não adianta eu fazer A, B, C, porque eu vou acabar igual. Então, esses pensamentos são divergentes, cada um com o seu pensamento. A gente tem o livre-arbítrio e cada um usa do jeito que acha melhor. Tem os outros que desencarnam e vão ficar lá no dia do juízo final, sabe lá quando vai ser, para que Jesus os acorde, né, para que eles possam entender o que aconteceu. Só que nós espíritas não podemos ser tão vagos assim. Nós sabemos que nós somos os artífices da nossa conduta. E somos os responsáveis pelos nossos destinos, não é os outros. Ai, Deus, porque Deus quis. Não é Deus que quis. Deus deu várias oportunidades para que a gente fosse cada vez melhor. Se a situação é ruim, não foi Deus que criou a situação ruim. Fomos nós, com os nossos atos, nossas atitudes e nossos pensamentos nessa vida ou em vidas passadas.
Lembrando, meus irmãos, que Deus nos cria todos iguais, simples, ignorantes, e aí nós vamos fazendo a caminhada e o aprendizado. Se nós escolhermos um caminho bom, formos pessoas decentes, honestas, cumpridoras das nossas tarefas, né? Nós vamos nos elevar cada vez mais e vamos fazer a caminhada primeiro. Os outros se iludem, se deslumbram com as coisas materiais e se atrasam na caminhada. E às vezes, nesse deslumbre de conquistar as coisas da terra, acabam cometendo muitos atos errados, que fica marcado na sua consciência. E ele sabe que um dia ele vai ter que resgatar. Pode não ser aqui 5 anos, pode ser 10 anos, pode ser 100 anos. Mas nós vamos cumprir com aquilo que nós deixamos para trás, porque é uma dívida nossa para com a espiritualidade. Mas, gente, mesmo que a nossa caminhada seja severa, nós nunca deixamos de receber as dádivas enviadas por Deus, através dos seus emissários. Por isso que a gente diz aí, ó, o Senhor dá sempre, gente. Cada dia que nasce é um dia novo para a gente fazer coisas melhores. E se a gente faz as preces antes de dormir, que a gente modifica um pouco a nossa maneira de ser, quando a gente vai dormir, que quem dorme é o corpo, porque o espírito não dorme, o corpo fica lá, se desliga do espírito, o espírito sai do corpo, o corpo precisa descansar, e o espírito vai para a espiritualidade. Alguns que já têm entendimento começam até a trabalhar no mundo espiritual, já preparando, né, o caminho para depois que ele for para casa. Outros que estão ligados à matéria, o corpo está aqui dormindo e a criatura está aí do lado, ó, e não aproveita nada do mundo espiritual. Outros são levados pelos espíritos do bem para ajudar até pessoas que eram seus amores de vidas passadas e que eles estão numa situação mais difícil e eles os levam para que eles possam auxiliá-los com o seu contato amigo e um amor que nunca se apaga para ajudar até essas pessoas que estão na espiritualidade precisando de nós. Você sabe que quando a gente desencarna, nós não ficamos perdidos no ar, a não ser que nós somos pessoas que não queremos nada com nada, tá? Porque os espíritos vêm buscar as criaturas, só que tem gente que sai correndo, acha que é fantasma, não se dá conta que ele também, né, no momento está e some e não querem saber nada com nada, aí se atrapalham com os, né, existem vários espíritos que desencarnaram e ficam perturbando aí, né, os encarnados, ficam aí atrapalhando, se andam em bandos, e às vezes eles arrastam essas criaturas com eles, que depois demora mais para acordar. Mas todos nós somos... eles vêm nos buscar a todos nós. E aí, então, cada um vai para o seu lugar que conquistou com os seus méritos, com o seu jeito de ser e as coisas que aprendeu. E o que acontece no mundo espiritual, gente? A gente encontra o nosso eu mesmo. Porque lá nós não temos mais o nosso corpo de carne que esconde aquilo que nós estamos pensando. Porque tem gente que está olhando a gente com um sorriso e está com os pensamentos horríveis por dentro. A gente não vê, né? Mas no mundo espiritual nós temos ali tudo escancarado, gente. Os espíritos maiores sabem qual é a nossa condição, ou maiores ou menores em termos de méritos, de conhecimento, porque daí eles percebem pelo o nosso estado, né? Como no livro de André Luiz, não sei se vocês já leram O Nosso Lar, se não leram, eu sugiro, que é maravilhoso, que tinha uma irmãzinha que ela batia no portão da colônia Nosso Lar, que é uma colônia muito legal, que ela, apesar de ela não estar bem acima, né, em termos de mérito, de escola, assim, ela está bem melhor do que nós aqui na Terra, né? E lá, então, vão os espíritos e se encontram com amigos no mundo espiritual também. E, inclusive, quando nós dormimos, às vezes, se tivermos mérito, nós vamos visitar essas colônias maravilhosas. E quando a gente acorda, eu tive um sonho maravilhoso, né? E aí diz o guardião do portão dessa colônia que tinha alguém batendo com força e gritando que queria socorro, que queria auxílio. E o guardião ficou meio assim, né? Por ele já teria aberto a porta, já teria deixado entrar a criatura, né? Mas ele deu um estalo assim e chamou o coordenador do lugar, né? E o coordenador chegou e olhou e ela disse, me socorre, eu estou precisando, por favor, me acolhe, aquelas coisas. Aí o coordenador olhou para ela e falou para o porteiro e disse assim,
Tu estás vendo essas marcas escuras que ela tem na perna? Tu está vendo as manchas, as nódoas, as coisas que está acentuando no corpo dela? E o cara não tinha percebido nada. Então ele disse, todas essas marcas, se tu for contar quantas tem, é quantos abortos, né, ela ajudou a fazer e fez. Aí ela não tinha condições de entrar no nosso lar, porque o nosso lar é uma colônia que já está num nível mais avançado. Quando eles disseram que não podia deixar ela entrar, aí ela se revelou quem ela era. Ela começou a gritar, começou a dizer um monte de palavrão, daí ela já mostrou, ela já não era assim o espírito como ela tinha se mostrado, né? Então os espíritos maiores enxergam a condição do espírito mais inferior, se ele está ainda devedor, se ele tem muitas coisas, porque nós deixamos marcas no nosso perispírito, os nossos feitos aqui na Terra. Então, tudo que nós fizemos fica gravado na nossa memória, que não esquece de nada. Até os nossos pequenos pensamentos, desejos, se a gente deseja, tomara que se ferre, tomara que se exploda o que a gente faz. Isso, gente, essas raivas que nós temos, que é natural nossa, também engrossam as fileiras do mal e as coisas tendem a ficar pior. Se nós que somos espíritas temos esse entendimento, por que nós não fizemos prece? Por que ao invés de nós jogarmos assim os dardos venenosos, que não precisa desejar nada para aquele que está fazendo coisa errada, porque ele está fazendo, já está gravado nele, e ele vai ter que consertar, não é eu que vou lá para consertar por ele tem que se consertar. Então não depende de nós querer mudar os outros, gente. Se a gente quer ajudar, façamos uma prece, para que possam então entender que a gente tem que ser o melhor a cada dia, porque senão as coisas elas vêm de acordo como nós somos. E eu não posso achar ruim Deus que esqueceu de mim. Fui eu que esqueci de mim. Porque os meus anjos protetores estão aí. Só que as pessoas egoístas ainda não sabem nem agradecer, não sabem, né? E ainda elas não entendem, elas esperam que Deus faça tudo. Ai, Deus faz tudo. E aquelas pessoas que dizem assim, ele rezou não sei o que antes de morrer, pronto, já está salvo, já vai ao lado de Deus. Vocês acham que é assim? Não é. Porque o que acontece com o remorso de erros que a gente comete? Nós vamos sim pedir perdão, tem muito valor. Por que a eutanásia também não é permitida? Pelo menos para nós que entendemos a religião. Quando uma pessoa está ligada ainda ao corpo, mesmo que esse corpo esteja assim, olha, quase podre, se acabando, esse espírito que está ali, ele precisa desses últimos momentos. Porque ele entende que tudo aquilo que ele fez não valeu de nada. Ele está morrendo daquela forma e aí ele se volta a Deus e pede perdão. Quantos que no momento derradeiro pedem perdão? E só o fato deles pedirem perdão, não é que as dívidas que eles contraíram estão tudo salvas, não existe isso. Nós vamos ter que resgatar, mas já é um indício de que a pessoa está se permitindo fazer alguma coisa positiva. É muito importante esses momentos. E se a pessoa simplesmente agora tem dores, e ela façam a eutanásia nela, ela perde esses momentos importantes. Porque ela não vai morrer no mundo espiritual. Ela vai embora com essa dor e ainda vai continuar resgatando por mais um tempo na espiritualidade. Aquilo que podia ter corrigido aqui. E não é que Deus é negativo, é a própria pessoa que faz isso com ela. Então, o conhecimento espírita nos faz muito diferente, gente, do que a massa perturbada por aí. E tá para aparecer muitas coisas que já vem sendo falada há tempo, que todo podre vai aparecer agora. Que nada vai ficar escondido, tudo vai vir à tona. E esse benefício, como estava aqui no nosso texto, é o momento doloroso, porque é o momento da virada, gente, para mostrar. E nós temos um tempo agora, até 2030, até 2050, que muitos e muitos desencarnarão. E muitos desses criminosos, dessas pessoas que não adianta reencarnar 1, 2, 200, 300, 400 vezes e não muda. Eles não têm que ficar aqui no meio de nós, porque eles não avançam e perturbam os que estão aqui. Então agora, já estava colocado na internet que a NASA detectou que tem um planeta que é não sei quantas vezes maior do que a Terra. Esse planeta já estava sendo dito há muitos anos pelos espíritas, que é o Nirobos, que vai levar essa gente que não afina com a nova Terra. Eles vão para esse planeta
Uns chamam de chupão, que vai pegar essas pessoas que já estão desencarnando em massa, gente. Já se foi com esses terremotos, maremotos, com esses incêndios, com essas coisas, já desencarnou muita gente. E essa é a oscilação do joio e do trigo que nós ouvíamos falar, pelo menos eu, né, com os meus avós, assim, meus nonos italianos, que dizia mille non due mille. O ano de 1000 até o ano de 1000 era bom, mas depois do ano 2000 ia acontecer isso. Minha noninha lá de muito tempo atrás já dizia isso. Como é que eles sabiam? E realmente, depois do ano 2000 até 2012 em diante, foi só uma confusão, né? E agora muitas coisas virão. Então nós temos que estar firme, com os pés fincados no chão, porque qualquer ventinho não pode nos levar. Como é que a gente fica firme? Nós ficamos firmes na fé em Deus. Nós não estamos sozinhos. Existem os nossos guias e protetores nos auxiliando. Existem os bons espíritos que, quando fazem as nossas preces, logo nós escutamos, assim, parece que é uma voz que nos diz, calma, vai para esse caminho. Se nós fizermos a nossa meditação e pudermos usar o nosso silêncio para ouvir a voz dos conselhos dos espíritos, mas às vezes a gente não para isso. Para na frente da televisão para ver aquela imundícia que tem, mas não paramos para fazer as nossas preces para um mundo melhor. E, gente, quem não se modificar, bye. Cuidado, nós vamos lá naqueles lugares que é que nem quem começa nas cavernas. Entendeu? E mesmo assim, esses que estão aqui, que não estão fazendo nada que preste, vão para lá, e quando eles chegarem lá, perto daqueles que estão lá, eles serão muito melhores do que vocês podem imaginar, porque lá são muito mais, né, atrasados de esses que vão daqui para lá. Eles retrocederam? Não. Ninguém retrocede. Eles ganharam uma chance de viver entre pessoas para harmonizar, não souberam aproveitar, vão voltar para seu lugar de origem. Não existe retroceder no mundo espiritual. A gente pode ficar estacionado. É que nem aquela pessoa que diz, estou fazendo nada, não faço mal para ninguém, qual é o meu problema? Por que eu tenho que ir para um lugar ruim se eu nunca fiz nada para ninguém? Mas não fez nem o bem. Né? Nós temos que fazer o bem. Então, de agora em diante, que fique na nossa cabeça uma coisa, gente. Nós espíritas estamos alertando. Nós vemos na internet também que até o espiritismo está sendo atacado. É uma pena. Hoje é aniversário de Kardec. Né? 13 de outubro nasce Kardec, que é o meu ídolo, a criatura mais fantástica que eu já li, que eu já conheci, que eu aprendi. E vale muito a pena o conhecimento, gente. Quando a gente lê, eu tenho aquela frase que diz assim, é igual assim, o livro nos dá os conselhos que os nossos melhores amigos não teriam coragem de nos dar. Porque o livro nos puxa a orelha, nos mostra coisas e às vezes, como não foi ninguém que nos disse, nós aceitamos. Agora, se fosse um amigo nosso que dissesse, pronto, acabou a amizade, né? Mas então a gente tem que ler, a gente tem que se aprimorar, a gente não pode ser Maria vai com as outras e aceitar qualquer coisinha que nos dizem. Gente, nós temos que ser mais espertos, nós temos a doutrina espírita que é um presente de Deus para nós, que nos mostra o caminho, que nos mostra que nós não vamos levar nem a roupinha, nem o brinquinho, nada. O que nós levamos embora daqui? As coisas boas que nós fizemos, as coisas ruins que nós fizemos. Nem o nosso corpinho nós não vamos levar e vamos ter que deixar aqui. Então vamos dar valor mais para as coisas do espírito, porque essas serão a nossa mansão do lado de lá. Mansão que eu digo na brincadeira. Não vai adiantar cartão de crédito, não vai adiantar cheque, não vai adiantar nada, porque lá é mérito. E mérito pode ser aquele bem pequenininho que todo mundo despreza e chega lá, pode ser o maior de todos. Porque ele foi bom, porque ele suportou, porque ele entendeu e porque ele amou. Então, isso é o que nós temos que pensar. E não vai demorar muito, gente, porque as coisas já vão acontecer e vamos rezar, vamos orar, não vamos ter raiva de ninguém, cada um com seus problemas. Quem prepara uma cama, depois deita nela. Não adianta o cara fazer um monte de coisa ruim, depois pede a Deus para isso. Ele tem merecimento? Ele merece ganhar? Não. Então ele não vai ganhar. Só se tiver merecimento, senão, querido, vai malhar, vai aprender, vai caminhar e vai conquistar. Né? Deus é bom, mas é justo. Então, meus amores, nós nunca estamos sozinhos. Lembrem-se de Jesus, que sempre nos ajuda. Façam preces para o guia protetor de vocês. Todos nós temos, deem um nome para ele, converse com ele como se ele fosse
com palavras simples e carinhosas, com o melhor amigo, conversem, e vocês vão que muitas respostas vocês vão encontrar. Certo disso, tá bom? Então, meus amores, nós vamos para o próximo passe agora. Vamos agradecer, né? Que Deus permite que este momento, os nossos médicos do espaço, os nossos guias e protetores, possam nos auxiliar aonde mais nós estivermos necessitados. Se for as doenças do corpo, pedimos a esses irmãozinhos um bálsamo que consola. Se forem as doentes da alma, nosso coração partido e magoado, que Deus nos ajude a termos serenidade que tudo passa. E que um dia nós estaremos maior porque vencemos a nós mesmos. Vamos pedir a Deus coragem, a coragem para enfrentarmos as dificuldades. Vamos pedir a Deus que os Espíritos do bem possam nos assoprar os bons conselhos e que nós estejamos abertos para ouvi-los. E vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vamos pedir por aqueles irmãozinhos que estão agora sofrendo nos hospitais, que estão sofrendo nas choupanas, sem remédios, sem dinheiro para comprar um remédio. Vamos pedir a Deus por esses irmãos que estão nas prisões, para que eles se arrependam dos crimes que cometeram. Vamos pedir a Deus aqueles que estão nos palacetes achando que o dinheiro é tudo e no fim não é nada. Vamos pedir, Deus, para que essa massa ignorante que ainda não te entenda, que uma fagulha do teu imenso amor possa tocar-lhes o coração. De nossa parte, nós te agradecemos. Pedimos, Pai, a cura, se for do nosso merecimento. Pedimos, Pai, o amparo, também se nós for do nosso merecimento, mas que Tu estejas sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, hoje e todo sempre. Que assim seja.